Olá, como vão vocês? Antes de mais nada, queria agradecer a Thelma Trice pelo convite para participar desse terceiro congresso da Tudo Sobre IoT. Vamos falar aqui de um assunto cada vez mais importante para o mercado de IoT, que é a questão da proteção de dados pessoais, conformidade com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, que foi aprovada em agosto último, e que também com o GDPR, já que ele tem influências no Brasil e no mundo em geral. Eu gosto antes de falar um pouco da motivação por uma lei geral de proteção de dados. Ela tem tudo a ver com o risco gerado pela sociedade da informação. O ENIAC é o primeiro computador eletrônico do mundo, o primeiro mainframe, da década de 40. Ele foi construído, concebido para fazer cálculo balístico na Segunda Guerra Mundial. Só ficou pronto em 1947, então um pouquinho depois da guerra. Não se sabia bem o que fazer com ele, e ele foi utilizado pelo governo americano, que foi quem patrocinou a sua concepção, sua construção, para fazer o censo demográfico dos Estados Unidos. Foi o primeiro censo computadorizado. Então, esse é o primeiro caso de coleta massiva de dados pessoais da história. E a partir disso, já na década de 60, começou a se estudar as consequências da coleta de dados pessoais pelos meios informáticos na sociedade. E essa é a origem da regulamentação, e a LGPD está aqui por causa disso. Não haveria LGPD se não houvesse computação, se não houvesse a sociedade da informação. Então, a gente está falando com a sociedade da informação, com a computação, está falando em aumento de produtividade, eficiência e eficácia. Isso não há dúvida quando a gente usa o Waze, quando a gente usa todas as ferramentas que a gente tem hoje em dia, que nos trazem eficiência e produtividade. As vantagens são muito claras e ninguém nega que a sociedade da informação está produzindo muito valor. Mas isso também envolve risco. Computação é igual a risco. Nesse sentido, o paralelo que se pode fazer em relação à lei de proteção de dados é o paralelo com a legislação ambiental. É importante coletar petróleo, o pessoal diz que data is the new oil, mas a coleta de petróleo ela traz riscos de desastre ambiental, de incêndio, de um monte de questões, de meio ambiente. E para fazer essa coleta de petróleo, para se produzir petróleo, você precisa de norma de segurança, e a LGPD nada mais é do que a norma ambiental da sociedade da informação. Esse gráfico aqui mostra que essa questão do risco, ela não está só na questão da proteção de dados. Proteção de dados, eu digo que ela é a pontinha do iceberg, é a primeira regulamentação mais importante que a gente tem em relação aos riscos associados à computação, à tecnologia da informação. Eu digo que é a pontinha do iceberg. E você tem outras, e que certamente passarão a ser reguladas. IoT é uma delas. A IoT, evidentemente, tem dois aspectos importantes do ponto de vista de risco, que são a questão da privacidade e a questão da segurança. Por exemplo, a distribuição de sensores cada vez mais baratos e mais invasivos, vamos colocar dessa forma, ele traz dificuldades de segurança e proteção de dados, e privacidade. A questão da segurança da informação, a tendência, como ela afeta países e organizações e pessoas, é que ela venha a ser regulada. Eu não acredito que a gente vai ficar por muito mais tempo com normas de segurança da informação como meros padrões. A gente já está vendo isso no setor financeiro, por exemplo, já houve uma regulamentação do Banco Central em relação ao uso de cloud pelas instituições financeiras, e eu entendo que isso é só o começo. Cloud computing oferece riscos também, a maior parte deles associados à segurança da informação, mas também você tem questões de soberania, Como é que você faz o enforcement de questões que acontecem em outro país, ou, se a gente olhar para a Microsoft, o projeto da Microsoft em containers que estão mergulhados no fundo do mar.
né, que é a nova modalidade aí de armazenamento de dados para fins de cloud computing. E a base do iceberg é a inteligência artificial, né? Não há dúvida que haverá muita regulação do tema, porque ela envolve muito risco de discriminação, risco de invasão à privacidade, risco de segurança para as pessoas, risco de questões associadas à responsabilidade civil, né? Qual algoritmo, quem é responsável pelo algoritmo que produz algum dano ou que gera algum dano. Então isso vai ser importante. Então, como eu disse, proteção de dados pessoais, ela é a primeira regulação potente e forte associada à tecnologia da informação. A tecnologia da informação vai ser cada vez mais regulada. Isso é uma mudança de paradigma para todos que estão envolvidos nessas atividades. Quem é de TI vai ter que se especializar ou pelo menos se informar um pouco mais sobre regulatório. Quem é advogado vai ter que entender um pouco mais das questões de padrões e de tecnologia, né? E a turma de processos também, que são importantes, vai ter que fazer o mesmo caminho, né? O DPO, que é o Data Privacy Officer, que está surgindo como o responsável nas organizações pela questão, por exemplo, da privacidade, ele vai ter que saber um pouco de cada coisa para poder fazer bem seu trabalho. Quando a gente fala de risco em proteção de dados, tem vários, né? Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu ficava um pouco incomodado que a gente falava de risco de uma forma um pouco mais... né, a literatura falava de uma forma mais etérea, né? Eu falava, não, mas quais são os danos que a pessoa pode sofrer, né? E os danos são alguns que eu listei aqui, não são todos. Eu fiz essa lista, né? Você tem a possibilidade de discriminação das pessoas em relação às informações que se obtém delas, a possibilidade de exclusão, que a gente chama de red line, é uma exclusão comercial, né? De você não ter acesso a um produto ou serviço. Quando a gente fala de risco em proteção de dados pessoais, existe uma série de riscos. Quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, eu não vi esses riscos muito bem definidos, né? Eram colocados de forma mais etérea, que é o dano à privacidade, à intimidade da pessoa, etc. Mas os riscos são, de fato, podem ser bastante significativos. Uma situação de discriminação em relação a crédito, em relação a emprego, exclusão da prestação de um serviço, por exemplo, um plano de saúde, um seguro, a própria perda de controle sobre o fluxo de informação que diz respeito a nós. Quer dizer, hoje tenho certeza que vocês estão assistindo, não têm certeza sobre o que tem circulando na internet ou nos meios digitais a seu respeito. Profiling e predestinação, a partir de agregação de informações e processamento de informações equivocadas, né, imprecisão das ferramentas de analytics, né? Então, esses são todos casos genéricos, vamos dizer assim, de problemas que você pode ter a partir de uso inadequado de dados. Mas você tem outros, você tem influência, tem sociais, por exemplo, a influência que o Facebook teve nas eleições americanas que elegeram Trump. Tem situações de suicídio até, de alguém que foi descoberto num site inadequado, um pastor de uma igreja americana, e na sua nota de suicídio colocou que está com bastante vergonha de que ele esteve naquela lista. Então, de fato, a questão da privacidade e da proteção de dados ela é importante na sociedade moderna. E o que se quer, né, o ideal é um equilíbrio, né? O que se quer são soluções criativas baseadas em dados, né, para o desenvolvimento da sociedade, né? Só que você tem que fazer o equilíbrio entre isso, né? Se você tem o Waze, por exemplo, que permite que a gente chegue na hora certa nos lugares, não se atrase, tenha mais eficiência, possa sair de casa um pouquinho mais tarde, economize pneu, economize gasolina, polua menos as cidades, etc. Isso é ótimo, mas o Waze sabe para onde a gente vai a todo tempo, né? Então, a proteção dos nossos dados em relação a isso ela é importante, né? Para, evidentemente, preservar o direito à privacidade e todos esses direitos associados à privacidade. Então, é uma regulação de risco associada à proteção de dados, né? É uma situação de mitigação de risco, são legislações de mitigação de risco. O risco existe
e ele tem que ser mitigado. É diferente do conceito tradicional de privacidade, que é o respeito à vida privada, à vida familiar, recato do lar, da correspondência, né? Ninguém ia poder abrir a sua gaveta, ninguém ia poder abrir a sua, ter acesso a uma carta, etc. Proteção de dados pessoais é a proibição de processamento inapropriado de informações. Então você faz uma gestão do processamento de dados, né, para proteger direitos afetados pelo fluxo de informações. Direito ao emprego, à família, à liberdade de expressão e à vida econômica, por exemplo. Né? E por onde as normas de proteção de dados começam? Elas protegem os dados para proteger as pessoas. Isso é uma questão bastante importante. Uma lei de proteção de dados, ela protege as pessoas de forma indireta, ela não protege as pessoas de forma direta. Né? E tudo tem a ver com o fluxo de dados. As leis de proteção de dados começaram com princípios de gestão adequada de dados. Né? E ela faz isso através da definição de tratamento de dado pessoal, a definição de tratamento, ou seja, o que você faz com dado, é uma definição bastante ampla, né? Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, então tudo que você encostou no dado, você de fato já está tratando dados pessoais. Né? E evidentemente, se o dado é anônimo, ele não diz respeito à lei não protege o dado anônimo, né? O que ela protege é o dado pessoal e o dado sensível num segundo nível. O dado sensível é um dado que há uma percepção de que o risco associado àquele dado ele é maior. Né? Então, por exemplo, dado de saúde, se você tiver uma quebra de sigilo de dado de saúde, a tendência é que aquela quebra de sigilo possa gerar mais danos às pessoas. Né? Então, como é que a legislação ela trata essa questão? Né? Como é que eu proíbo? Proíbo não, mas como é que eu mitigo? Como é que eu faço a gestão disso? Como é que eu incentivo as organizações, os governos a tratarem dados da forma adequada? Né? Então, ela começa com o não você já tem. É o que eu digo, como a legislação, ela parte do não. Se é uma legislação associada ao risco, ela fala, não, você não pode tratar a princípio nada. Você começa com uma negativa. Mas você pode, a lei permite que você chegue ao positivo, que você chegue a poder tratar o dado da forma que se deseja. E você, com isso eu digo que você tem a conformidade, você chega à conformidade em 4 camadas. São 4 passos para você sair do não e chegar ao sim. Né? Poder tratar dados de forma, poder fazer o que sua organização quer com os dados pessoais. Né? Então, a primeira camada diz respeito aos requisitos para tratamento. O mais clássico deles é o consentimento. Então, a primeira coisa que você faz, em tese, é pedir consentimento do titular para usar aquele dado para uma determinada finalidade. Né? Mas você também tem que observar direitos dos titulares. Então, o titular, por exemplo, tem direito à exclusão dos dados, ele tem direito a acesso à sua base de dados, né? Ao seu registro, aos seus registros pessoais que estão arquivados nos sistemas das organizações ou de governo. Né? Então, ele pode olhar. Ele tem direito à portabilidade de dados, por exemplo, de passar dados dele de uma organização para outra, e uma série de outros direitos que a gente vai ver a seguir. Além dos direitos, a gente tem que seguir, as organizações têm que seguir certos princípios, né? Que são, historicamente, são princípios que começaram com as leis. Né? A origem da lei está nesses princípios, né? Que são princípios de data management, né? De gestão de dados pessoais. Então, por exemplo, se é uma questão de risco, um princípio, por exemplo, muito importante é o da minimização ou da necessidade. Você coleta apenas e trata apenas o que é necessário para se atingir uma determinada finalidade. Né? Se há risco no processamento de dados pessoais, para que você vai coletar dados além do que você necessita? Isso é um problema importante de se resolver, por exemplo, em IoT. Em IoT, a coleta de dados é muito importante. Né? Você coletar bastante, um alto volume de dados para chegar nas conclusões que você precisa, ou para mesmo melhorar o serviço, é muito importante. Então, essa é uma das questões importantes em IoT. Né? E não bastasse a questão, todas essas exigências que a lei faz de pegar o requisito, de obedecer certos requisitos de tratamento, de observar direitos titulares e certos princípios,
a questão de controles e governança. Não basta fazer isso tudo, tem que mostrar para o órgão regulador, que vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que você está fazendo isso de forma adequada. Né? E aí você chega ao sim. Né? Fazendo isso, tem certas regras para se chegar nisso, você chega ao sim. Né? Então, do ponto de vista de base de legitimação, né, os requisitos, como eu falei, você tem consentimento titular, mas você tem outros. Tem o cumprimento de obrigação legal, regulatória, então você tem que cumprir uma obrigação, você pode coletar aquele dado, tratar o dado sem necessariamente ter o consentimento do titular. Execução de política pública, o governo pode, por exemplo, o censo, para saber alguma questão de vacinação, por exemplo, tratar dados sem autorização, necessariamente. Execução de contratos, então quando você vai fechar um contrato numa empresa de telecom, por exemplo, você não precisa, a empresa de telecom não precisa de pedir seu consentimento para coletar seus dados para fins de contratação. Né? E aí uma série de outros. Exercício regular de direitos em processo judicial, proteção da vida, tutela da saúde, interesse legítimo, que é uma questão importante, que é uma questão de equilíbrio entre o direito da empresa, né, o interesse legítimo da empresa em fazer aquele tratamento de dados e o direito das pessoas à privacidade. Um caso clássico de interesse legítimo é o caso, por exemplo, de sistemas antifraude. Né? Então, você não precisa pedir autorização para um suposto fraudador, né, que pode ser qualquer um, para coletar seus dados para chegar a um sistema de proteção de antifraude, por exemplo, ou de segurança. E também tem no Brasil, a gente colocou a questão de proteção do crédito, também não há necessidade de consentimento. Então, essas são as situações de base de legitimação. Né? Os direitos titulares estão bem simples, né? São 9, se não me engano, então, ou 10, confirmação de existência do tratamento, né? Vai lá, pergunta, meus dados estão aí, quais são meus dados, acesso a esses dados, correção do que está errado, incompleto, anonimização quando houver um julgamento de que aquele dado não precisa ser pessoal para aquela finalidade, portabilidade, como eu já mencionei, eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento, então eu posso pedir para que aqueles dados sejam eliminados, né, depois de serem processados, informação das entidades de onde houve um compartilhamento, assim, uma organização passa de uma organização para outra, o usuário tem que saber para que terceiro esses dados foram passados e para quê. Né? Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e as consequências de não fornecer, ou seja, eu não quero fornecer, mas a organização tem que me explicar qual tipo de limitação ao serviço que eu vou ter. Né? Se, por exemplo, eu não quiser fornecer meu CPF, como é que a empresa vai me cobrar? Então, essa é uma das questões, ou emitir uma nota, por exemplo, essa é uma das questões importantes. Revogação do consentimento, eu não quero mais que meu consentimento, não quero mais que aquele processamento ocorra. E revisão de decisões automatizadas, se eu não concordo com uma decisão que foi baseada num processo automático, eu posso, como titular, fazer questionamentos em relação a isso. E aí, naquela questão que eu mencionei de controles para tratamento de dados, ou seja, não basta fazer aquilo tudo, você tem que demonstrar e assegurar que tudo aquilo está sendo feito. Né? O mais importante deles, o mais visível, é a nomeação do encarregado, DPO, Data Privacy Officer. Então, a organização ela tem que assegurar que tem alguém zelando por essa legislação na organização. Boas práticas e governança, né? Isso tem que ser instituído na organização. O Privacy by Design, ou Security by Design, que é efetivamente assegurar que desde a concepção há sigilo e há concepção de um projeto, né? Há um sigilo e há um respeito à privacidade. Relatórios de impacto à proteção de dados, que basicamente é um relatório que examina o risco de um determinado processamento de dados, ou determinada atividade da empresa, e oferece ao regulador as medidas de mitigação daquele risco. Então, a ideia é que eu vou tentar fazer a mesma coisa com um risco menor para os titulares dos dados. Né? Vamos dar um exemplo bobo, câmeras de CCTV, né? De segurança, que ao invés de deixarem o rosto das pessoas aparecendo, apenas mostram esse rosto quando há
alguma situação de suspeita. Então, você vai ter um código para acessar as imagens de forma completa, né? Essa é uma medida de mitigação, né? Na verdade, é um exemplo até de PET, né? Que é Privacy Enhancing Technology, né? São tecnologias que aumentam a privacidade, né? Comunicação de incidentes que envolvam dados pessoais, isso é muito importante. Você tem, e já está acontecendo no Brasil, por parte do Ministério Público, exigência de que haja essa comunicação, né? Então, se houve uma quebra de sigilo, a ideia é que em 72 horas você tem que informar ao órgão regulador, no caso o Ministério Público está fazendo essa exigência, já que a gente ainda não tem agência definida, e aos titulares, né? Limitação ao uso de dados pessoais sensíveis, né? Isso já bastante claro como regra de governança, requisito para transferência internacional, quando a gente manda dados para o exterior, né? E essas são medidas de governança mais importantes. Então, voltando, começa do não, atende aos requisitos, atende aos direitos titulares, tem toda uma estrutura montada para atender aos direitos titulares, atende aos princípios e faz o governança e controle, e você atinge a conformidade a partir disso. É todo um processo, não é um processo simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, no sentido de que é impossível chegar na conformidade. É uma questão de criação de processos e controles internos para você chegar nessa conformidade e poder tratar dados de forma competitiva e adequada no mercado. Quem não souber fazer isso, efetivamente vai perder competitividade. Questão do GDPR, de forma muito simples. O GDPR ele tem influência no Brasil, né? Ele tem influência, na verdade, no mundo todo. Na medida em que a Europa exige o que se chama de adequação para transferência internacional de dados. Além disso, tem questões de extraterritorialidade, né? Então, empresas brasileiras que de alguma forma atuem na Europa, e esse alguma forma é ter um estabelecimento local, ou coletar dados, monitorar pessoas na Europa, né? E aí não são cidadãos europeus, é qualquer pessoa que esteja sendo monitorada no território europeu. Há sempre uma confusão em relação a isso, porque a diretiva de 95 ela fazia essa distinção. E oferecer produtos e serviços na Europa. Então, se um e-commerce está vendendo produtos por X euros na Europa, de fato, o GDPR vai se aplicar, né? Aí tem toda uma discussão de como é que isso vai ser fiscalizado, como é que a empresa vai ser responsabilizada no Brasil, se ela não tiver estabelecimento na Europa, mas isso é uma questão já mais técnica. Coisa importante a dizer sobre o GDPR e sobre a LGPD é que eles são considerados normas de terceira geração em proteção de dados. A primeira geração é de 1970 e pouco, né? Começou na Suécia. A gente teve uma segunda geração, que é a diretiva de 95 europeia, que veio antes do GDPR, né? E agora é uma terceira geração, né? Que é GDPR, LGPD, outras leis mais modernas, né? E por que o Brasil adotou apenas agora a questão de proteção de dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados? Por que demorou tanto, né? Porque, na verdade, a gente pode dizer que a coisa só está acontecendo a partir de agora, de verdade, né? Na década de 70, essas leis eram muito pouco importantes. Em 95, elas já tomaram algum vulto na Europa, mas eram, como eu estou mostrando aí, um leão banguela. Qual a maior diferença entre a diretiva de 95 e o GDPR? É que o GDPR ele ganhou multas pesadas e poder, deu-se poder às agências reguladoras europeias, né? Então é um leão com dente. Já tinha o leão antes, que era a diretiva de 95, e ele ganhou dentes para poder morder as organizações, né? Então a questão de fiscalização ficou bastante mais importante, tanto é assim que o movimento de compliance na Europa ele tomou vulto a partir do surgimento do GDPR. Não havia muita preocupação com isso no passado, né?
E como é que a gente atinge compliance do ponto de vista organizacional, né? E a gente tem duas receitinhas aqui, né? A primeira é mais simples, é mais básica, e depois tem uma mais complexa, né? Depende também do que se quer do ponto de vista do nível de compliance que a organização quer atingir num primeiro momento, né? Mas o básico é manter um inventário e fluxo de dados. Você tem que mapear os dados, saber o que está no seu repositório de dados, saber como os dados fluem, quais são os dados que você coleta, para quem você transfere, como é que você obtém, quais são os contratos que justificam o recebimento daqueles dados. Então você faz um mapeamento, que se chama de data mapping, para você poder fazer promessas sobre os seus dados, né? Na verdade não são seus, são das pessoas. Então você está prometendo que você vai zelar por aquele repertório de dados, você tem que saber o que você tem. Você não pode fazer uma promessa vazia sem saber o que você tem. Então, em geral, esse é o primeiro passo. Isso, evidentemente, se você já tiver uma estrutura de governança já existindo, né? Se você não tiver uma estrutura de governança, tem que se estabelecer essa estrutura de governança e, evidentemente, essa estrutura de governança ela passa pelo DPO, né? E como é que o DPO se relaciona com os outros executivos da organização. Manter uma política interna de privacidade, né? Podemos chamar também de código de conduta. Uma política de privacidade, que é a política externa que a gente está bem familiarizado nos sites, etc. Manter um programa de treinamento e awareness, fazer os relatórios de impacto à privacidade periodicamente e cuidar da parte de segurança da informação. Quem faz isso já tem um nível adequado de segurança em relação à complexidade. Quem quiser ser mais, vamos dizer, sofisticado, em atingir um nível maior, ele tem que chegar a vamos dizer assim, esses 9 passos aqui que a gente estabelece, né? Então, você tem que fazer o data mapping, você tem o programa de privacidade que tem que ser instituído na organização, a governança tem que ser estabelecida, né? Treinamentos e comunicações internas, né? Gestão do consentimento, que é uma coisa muito importante, ou seja, como é que eu consigo saber se eu tenho os consentimentos adequados. Eu tenho que ter todo um processo para obter consentimento e para agir em relação aos dados quando esse consentimento, por exemplo, ele é excluído ou há uma negativa de consentimento pelas pessoas, ou quando a finalidade do tratamento de dados ele muda, né? Resolução de remediação de processos de segurança e sistemas. Quando acontece algum problema, tem que se remediar aquele problema, né? Parecido com os princípios de segurança da informação. Indicadores de monitoramento e relatórios, ou seja, você tem que, como dizem os jesuítas, quem não mede, não gere. Então, você tem que medir para saber o que está acontecendo. E o Privacy by Design, que é ter segurança e privacidade desde o começo de uma operação ou de um novo produto, um novo sistema, né? Importante saber que a regulação ela tem efeitos em cadeia. Então, as empresas estão começando a receber contratos de outras organizações exigindo a conformidade. Isso é uma coisa que a gente vai ver de forma cada vez mais importante, né? O alcance, a norma ela é feita de um jeito que a responsabilidade é solidária, então todo mundo que está naquela cadeia de fluxo de dados é responsabilizado de alguma forma. Outra questão importante é que tudo vai depender muito da agência, né? As normas, ou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as normas em geral elas são mais pesadas do que precisam, né? É uma técnica legislativa, é uma norma é aberta, né? Ela não é uma norma prescritiva de forma muito forte, mas ela deixa um pouco aberto, e aí quem faz a modulação do que se pode ou não pode fazer é o regulador, né? Não daria para fazer em proteção de dados uma norma muito fechada, né? Tipo 10 mandamentos. Você tem que fazer uma norma aberta de princípios, e aí o próprio órgão regulador que vai fazer a modulação, vai estabelecer como essas regras têm que ser observadas.
e vai estabelecer regras específicas, resoluções e regulamentos em relação ao assunto, né? Então, na verdade, o momento não é um momento que a gente sabe tudo que vai acontecer. A gente tem uma ideia por conta da experiência internacional. Mas a gente, por enquanto, tem uma lei muito parecida com o GDPR, mas o que vai acontecer de fato, a gente ainda não pode dizer, não, eu sei como é que vai ser a portabilidade no Brasil. Eu sei como é que vai ser a expectativa, então, em relação ao relatório de impacto à privacidade. Isso não dá para saber com tanta clareza, já dá para se preparar, mas evidentemente a gente vai ter uma segunda, terceira, quarta, quinta rodadas que vão sair a partir da agência, da Autoridade Nacional, da ANPD. Falando da ANPD, ela não foi criada na lei por uma questão de constitucionalidade, né? Se optou, o presidente Temer na época optou por vetar alguns artigos da lei, e principalmente aqueles que diziam respeito à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, como último ato dele, ele criou a agência por uma medida provisória no último dia de mandato, e isso foi confirmado depois por uma medida provisória do Bolsonaro no dia 2 de janeiro, que era uma medida provisória organizacional, que colocava a agência sob a presidência da República, né? Isso tem algumas desvantagens, porque o ideal é que a agência fosse independente, mas a gente tem uma questão de budget, né, de orçamentária, então é complicado do ponto de vista econômico fazer isso. O próprio Ministério da Economia agora tem nos consultado a respeito disso, de como é que você faz uma agência efetiva sem muito dinheiro, né? Uma preocupação do governo, a gente está numa questão de crise fiscal. O importante para saber é que ainda vai ter uma certa demora em relação a essa materialização da regulamentação, mas isso não significa que não se deva observar o assunto, até porque os órgãos difusos de controle, como o PROCON, Ministério Público, eles já estão agindo, né? Se o espaço da agência ou da autoridade ele está vazio, se há uma lacuna, né, isso está sendo ocupado por outros órgãos de fiscalização, né? O que também é ruim na medida em que você vai ter um controle difuso, vai criar alguma incerteza jurídica, porque você pode ter ações de vários entes de fiscalização, né? Mensagem importante é que tudo diz respeito à confiança, né? Muito mais do que regras, muito mais do que uma lei. Você tem que obter a confiança do seu cliente, você tem que obter a confiança do seu regulador, do órgão regulador, e você tem que obter a confiança dos seus parceiros, né? Porque os seus parceiros são corresponsáveis, os dados são das pessoas e o órgão regulador está lá para fazer isso tudo funcionar. E ele depende de um bom comportamento das empresas. Quanto melhor a sua relação com o órgão regulador, mais ousado você vai poder ser no tratamento dos seus dados. A partir de que há uma confiança de que você faz aquilo muito bem feito, que você faz seu compliance bem feito, as organizações que fazem isso, elas vão ser menos vigiadas, em tese, né, e vão poder fazer mais com os dados que elas têm, né? Uma tendência importante é a questão da responsabilidade demonstrada. Então, demonstrar que tudo está sendo feito é muito importante como medida futura, até porque certas ideias como o consentimento, a importância do consentimento, elas estão perdendo um pouco de força, já que o consentimento hoje ele se diluiu, se fala em fadiga do consentimento, então no futuro ele vai tender a não ser tão importante na regulamentação, e a tendência é que haja uma prevalência de demonstração pelas próprias organizações que elas estão fazendo um uso justo e ético dos dados. Então, as empresas e o governo vão pedir menos licença, menos consentimento, mas vão ter que mostrar que elas são mais responsáveis. E elas vão fazer isso através da caça ao papel também, né? Então, tem que demonstrar tudo que está sendo feito, tem que documentar tudo que está sendo feito no seu programa de privacidade. Essa é a única forma que existe de auditoria, né? Então, tem que estar tudo muito documentado para quando houver algum questionamento. Gustavo,
Por favor, gostaria de colocar alguns exemplos, como que as empresas devem se comportar. Citar até um exemplo real, que foi comentado comigo, onde uma universidade que forma médicos, ou seja, não é qualquer universidade, resolveu inovar e falou, olha, não quero mais fazer chamadas. Eu quero, a partir de agora, ter uma forma automática de controlar os meus alunos dentro da sala. Chamou uma empresa de IoT que falou, tranquilo, vamos fazer um POC de imediato, colocou uma câmera, identificação facial, começou a controlar o fluxo de pessoas, a identificar quem era quem, e o POC seguiu. Demorou algumas semanas para a assertividade, né, do reconhecimento facial. Quando se considerou que já estava num nível bom de 70% de acerto, falou, bom, vamos mostrar para entender como que essa universidade vai querer seguir. E a empresa foi toda empolgada e mostrou um relatório que identificava não apenas quem estava na sala, mas quanto tempo aquela pessoa ficou na sala, se essa pessoa estava triste ou feliz. Ela conseguia identificar as aulas que davam mais fadiga ou sono para as pessoas, os professores onde tinha maior engajamento, que surgia, né, aquela empolgação da galera, e mais, qual era o estado daquela pessoa naquele dia, se ela estava feliz, triste, preocupada. E a universidade, a ver todas aquelas informações, ficou muito insegura, ela não se sentia confortável em seguir com o projeto a partir do momento que ela tinha muito mais informações do que ela precisava e o projeto foi abortado. Essa universidade agiu correto? Teria uma solução para isso? Qual seria... Então, Thelma, esse caso é um exemplo bastante interessante, é um caso bastante interessante que você traz. Da minha perspectiva, nenhuma das duas empresas, nem a faculdade, nem a empresa de software, estavam preparadas, da solução, né, de OT, estavam preparadas para lidar com esse assunto. A meu ver, a universidade, ela acertou por acaso, né? Ela não estava com um sistema de controle interno implementado, ela foi pela intuição de que aquilo não seria algo, que esse tipo de informação não seria algo que ela gostaria de ter nos seus sistemas, que ela não gostaria de fazer esse escrutínio sobre os alunos. E a empresa de solução, ela estava totalmente desinformada de que isso seria um problema, né, que poderia ser um problema. Ambas perderam, né, porque você fazer um projeto desse, ou pelo menos avaliar um projeto desse e ele depois ser abortado, você está perdendo tempo, recursos, etc. Se elas estivessem mais preparadas, entendessem mais a questão da privacidade, isso seria resolvido de forma mais tranquila. No caso da empresa de solução, é uma questão pura de desinformação e de despreparo para lidar com o tema. E isso é uma questão de criação de cultura, então primeiro ela tem que estar informada, para depois ela ter cultura, né? Isso não é não estou fazendo aqui um julgamento dessa empresa, né? Muitas empresas, ou a maioria das empresas brasileiras hoje, está nessa situação, né? É uma lei nova, a lei é de agosto de 2018, a gente não tinha essa cultura estabelecida no país, mas é algo que a gente vai ter que ter. E o principal aí, essa organização vai ter que pensar nisso e ter pessoas na organização dedicadas. Do ponto de vista da universidade, ela usou a intuição, né? E a intuição levou para um caminho certo, na minha visão. Na minha visão, o regulador vai achar invasivo demais você saber, por exemplo, a emoção de um aluno, se ele está gostando ou não de um professor. Por mais que você peça o consentimento do aluno, isso vai ter que ser muito bem claro e definido, transparente, para se poder fazer isso de forma tranquila. Mas mesmo assim, eu acho que a gente está numa zona cinzenta de limiar do balanço entre privacidade e conveniência de uma solução de tecnologia. Talvez seria uma solução
que de fato a universidade deveria barrar, né? Você pode chegar no mesmo efeito, por exemplo, através de questionários. Você, anonimamente, você acha que essa aula está boa, está ruim, etc. Então, se você consegue atingir a mesma finalidade por outros meios que não importem em algo invasivo dessa forma, é algo que se deve perseguir. Interessante, muito bom, obrigada. Bom, falando de internet das coisas, a gente vê que a lei proteção do dado tem como consequência proteger a informação das pessoas, proteger as pessoas, a privacidade das pessoas. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando justamente de uma coisa que está coletando dados. Qual é essa relação, já que é uma coisa, não é uma pessoa? Então, a gente tem, por exemplo, pode ter um exemplo no agro, de sensores coletando informações do solo, ou mesmo o carro, a questão do rastreamento. Qual é essa associação de coisas para pessoas nesse encaixe da lei? Quando você está falando de sensores que não tem nenhuma relação com uma pessoa, por exemplo, um sensor na agricultura, numa vinicultura que ele vê a temperatura, está em cada parreira, ele tem um sensor que vê a qualidade do solo, a atmosfera, a temperatura naquela determinada planta e a partir daí correlaciona esses dados com a qualidade do vinho ou daquela safra naquele momento. Isso efetivamente não tem nada a ver com dados pessoais. Agora, quando você começa a ter, por exemplo, a gente começa a estar falando da geladeira inteligente que sabe o que você está consumindo, ou desses, como é que chamam? Desses auxiliadores virtuais, né? do Alexa, ou da Apple, etc. Própria coleta de dados pelo celular, que nada mais é do que uma internet, é uma coisa ligada à internet, né? Wearables, né? Esse tipo de questão, e são elementos que coletam dados e conseguem estabelecer hábitos e informações das pessoas. Essas coisas estão interagindo com as pessoas e com nossos hábitos. E a partir daí você tem uma questão, é nesse sentido que a proteção de dados é tão importante para o IAT. Sim, muito bom, muito bom. E como é que você vê essa Agência Nacional de Proteção de Dados? Você vê como uma forma positiva, que a gente não tem nenhum cenário hoje de alguma agência que é direto ligada ao ministério, à presidência. Isso foi uma questão polêmica, né? Não é o ideal. Do ponto de vista de política pública, os outros países do mundo ou a maioria dos países do mundo fizeram uma solução de independência, né? Então, o perigo maior dessa agência é que ela está na presidência da República, ela ser usada para fins políticos e ter a questão orçamentária também. Então, vai haver um controle orçamentário por parte de um ente político, né? E você pode esvaziar uma autoridade se você não dá os recursos necessários, né? Então, do ponto de vista de política pública, esse é um possível problema, não é o ideal do ponto de vista, mas isso não quer dizer que vai dar errado, né? Pode ser que a gestão da presidência da República, a gente espera que seja assim, seja a melhor possível e vá nos interesses, ao encontro dos interesses que o tipo de regulação tem. Do ponto de vista da necessidade de uma agência, ela é indispensável. Eu, quando participei desse processo legislativo, o relator do projeto, Orlando Silva, perguntou para mim se a agência era importante. Eu respondi para o deputado que a agência era mais importante do que a própria lei, né? Se tivesse uma lei só criando a agência, ela já ia resolver metade dos problemas. Então, isso é uma questão relevante, e essa criação e o que a agência vai fazer, como é que ela vai ser estruturada, é isso que vai definir o futuro em relação a essa questão. E lembrando aquele meu iceberg da apresentação, essa agência, a tendência, na minha visão, é que ela não vai cuidar só de proteção de dados. Ela vai cuidar de segurança, ela vai cuidar de inteligência artificial,
ela vai cuidar de IoT. Então, é uma agência importante. Ela vai começar como uma agência de proteção de dados, mas eu diria que ela vai migrar para ser uma agência de tecnologia da informação. Que bom, porque não vira a festa do caqui, né? dá segurança para que todo mundo conheça quais são as regras de forma clara e dê segurança tanto para quem vai consumir produtos de tecnologia, produtos de IoT, como para quem vai colocar no mercado. E essa relação também, né, entre países, muito importante você ter colocado a questão do GDPR também, né? Porque a gente, tornando o Brasil referência da América Latina, a gente quer realmente que todo mundo do esporte esteja bem posicionados. A questão da privacidade, a gente fala de um ecossistema de tecnologias, né? Então, claro, a internet das coisas ainda é uma coisa nova. A questão de inteligência artificial eu também considero que é uma coisa nova, porque está na frente quem começou a coletar dados no passado e agora tem informações suficientes para dar inteligência. E você também citou a questão do cloud, que são serviços que já estão bem maduros, digamos assim. Como você vê que... Você acha que as empresas, elas estão preparadas, estão dando a atenção necessária que o tema exige? Não, ainda não. Eu acho que empresas mais organizadas, então, por exemplo, são negociadas na Bolsa, empresas mais estruturadas, e alguns setores, tais como o setor financeiro, o setor da saúde, mais ou menos, o setor de seguros, setores que são mais regulados, regulação própria, no caso do setor financeiro, regulação bancária, né? Então, setores mais regulados, que são influenciados, eles tendem a ter uma visão mais, um entendimento do que significa uma regulação para a continuidade dos seus negócios, né, do ponto de vista estratégico. Eu acho que é natural que ainda tenha assim, o assunto está em voga, mas ainda não há um nível de informação adequado sobre o assunto. E se não há um nível de informação adequado sobre o assunto, não tem como não tem como as pessoas se prepararem, né, as organizações se prepararem. Há um interesse, mas ainda não há informação. E olha que a gente está em São Paulo, que é um grande centro, que é onde estão os advogados mais a turma mais que está mais exposta a esse problema, né, querendo ou não, é um centro de indústria e comércio muito forte, de serviços, né? Então há uma concentração aqui. Eu tenho viajado muito pelo Brasil e a gente percebe a diferença de nível de informação em São Paulo e de outras capitais, inclusive. Então, eu acho que é natural que isso vá se difundir pelo país e a gente tem até 20 de agosto para estar preparado. Essa preparação inicial não vai ser, eu estou num nível de compliance maravilhoso, acho que não tem que se perseguir isso, porque é uma questão de aprendizado, e a própria autoridade nacional ela vai aprender, né? Então a gente também tem direito de aprender. Então, mas tem que querer, é igual ginástica, vai ter que querer fazer passo a passo para poder chegar num nível de compliance adequado e criar uma cultura na organização. É uma lei cultural, a gente vai ter que ter uma cultura de proteção de dados. Não, a gente vai conseguir vencer, né? Você que acompanha desde o início da primeira lei lá, quando se começou a falar nos Estados Unidos de necessidade de proteção do digital. Então, que bom a gente ter essa segurança com pessoas que já fizeram isso acontecer no passado. Legal. A internet das coisas é mais uma delas. Então, como é que funciona? Você comentou que existe, né, uma nova profissão, o Data Privacy Officer. As empresas que precisam de ajuda, como é que hoje na posição, você como sócio da Viseu Advogados, tem ajudado essas empresas? Independente dela ter um departamento jurídico, ela pode terceirizar essa parte, vocês hoje entendem que o mercado vai terceirizar tudo? Como que, ativamente na prática,
você consegue apoiar as organizações para que a gente... Então, há uma escassez de profissionais, está todo mundo aprendendo, né? Então, uma questão que aconteceu agora com a MP de janeiro, na verdade de dezembro, do último dia do ano passado, é que o DPO, o Data Privacy Officer, pode ser terceirizado, que eu acho que foi uma coisa interessante que o governo propôs, porque você não tem que criar numa empresa, de um dia para outro, um especialista que vai ser responsável, legalmente inclusive, por isso, sem o conhecimento, treinamento necessário, e esse treinamento ele não se cria do dia para a noite. Eu estudo esse assunto há 5 anos, tenho ido para o exterior, etc., fui nos congressos principais, vou anualmente, e é a partir daí que a gente obtém um conhecimento. E é o que as pessoas que vão trabalhar nisso vão ter que fazer. Do ponto de vista prático, então, a gente tem, são 2 as medidas agora principais que uma organização pode ter para se preparar. A primeira é implementar um programa de privacidade, fazer um assessment de como aquela organização está em relação ao assunto. Em geral, ela não se preocupou com aquilo, então o nível de maturidade que vai ser descoberto nesse assessment ele vai ser baixo, e é natural que seja, né? Mas você tem como aproveitar sistemas que a empresa já tem e processos que a empresa já tem para plugar proteção de dados nesses sistemas. Então, a empresa já tem sistema de governança, a empresa já tem questão de segurança da informação, já tem bastante qualidade no que diz respeito ao conhecimento de seus dados, porque isso tem valor comercial, você conhecer seus dados. Não é só para o regulador, não é só para as pessoas, é para você fazer de forma eficiente o que você quer fazer com aqueles dados. Então, esse controle já existia, a empresa já sendo eficiente, por exemplo, com relação à sua base de clientes, ela vai já aproveitar isso para o controle de proteção de dados. Então, essa é uma primeira parte, fazer tudo aquilo que eu mostrei nos slides lá, de um programa de privacidade efetivo, tem esses passos. Os 9 passos. Os 9 passos, né? E a outra atividade é, como você não tem um profissional capacitado, está todo mundo aprendendo, a gente oferece o DPO as a Service, né? Então, a gente tem programas com valores mensais, né, em que a gente acompanha, além de implementar, a gente acompanha como a empresa está maturando em relação a esse assunto. Geralmente, a gente vai ter alguém da organização junto com a gente e ele vai aprendendo como ser um DPO no trabalho, doing the job, né, que é muito mais efetivo do que se fazer um curso. Lógico, pode fazer o curso e tal, mas você tendo alguém com experiência ao seu lado, dizendo, isso aqui eu iria por aqui, isso aqui, tem que fazer isso, aquilo, e dando, no caso, orientação jurídica ao mesmo tempo, é o que a gente considera bastante efetivo agora para uma curva de aprendizado rápido. Pessoal, o assunto é sério, não é brincadeira. Eu acho que, claro, tem a questão ética, né? Como acho que a primeira coisa que se fala na palestra é o não, né? O não que já tem. E, além disso, também tem a questão de multas. Então, aproveite que você está aqui no Congresso, anota e monte seu plano de ação para estar bem posicionado em relação à Agência Nacional de Proteção de Dados e à Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição de vocês.